Olá pessoal, tudo bem? Vamos juntos estudar a parte 2 dessa lição maravilhosa que vem falando sobre a criação, vem falando sobre o Gênesis, sobre a criação ser o fundamento da nossa fé. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua lição e vamos juntos estudar mais um pouco sobre esse tema. Na última lição, nós estudamos um pouco sobre Gênesis e sobre a importância que Gênesis tem na história do nosso mundo. Não só na sua importância, mas na importância que Gênesis tem na nossa fé. Como é importante sabermos que Gênesis foi literal, que tudo que está escrito ali realmente aconteceu. E agora a gente vai estudar um pouco mais e alguns pontos diferentes sobre a criação e ver mais um pouco como que ela é muito importante para a nossa fé nos dias de hoje. E o primeiro ponto que eu gostaria de começar falando nesse vídeo é sobre a criação na literatura antiga. Isso mesmo. Na literatura antiga nós encontramos vários relatos semelhantes à criação e ao dilúvio. Várias nações, vários povos têm relatos muito semelhantes. Porém, algumas diferenças podem ser notadas nesses relatos. Por exemplo, em muitos desses relatos há muita violência. Os deuses criaram a humanidade como uma solução para que eles pudessem descansar mais e assim a humanidade pudesse fazer o trabalho que era para os deuses fazerem. Nós vemos também que nesses relatos o amor do Criador para a criatura quase não existe. Que diferença que é na nossa Bíblia, não é? Se você pegar a sua Bíblia e abrir em Gênesis 1 e 2, você vai ver um relato de amor, um Deus que nos ama, um Deus que se preocupa conosco. Então nós vemos tudo que as outras nações não possuem desse relato, nós vemos no Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2. Nós vemos como que Deus ama a mim e a você de uma forma totalmente maravilhosa e perfeita. Então, depois que nós vimos essas diferenças gritantes entre o relato do Gênesis e de outras nações, você pode estar se perguntando, mas como que tantas nações, egípcios, gregos, possuem relatos tão semelhantes sobre a criação, sobre um dilúvio, que nem o da Bíblia? Nós temos uma explicação que nós estudamos lá na lição de terça-feira, não é? Esses relatos podem ter sido transmitidos de boca a boca, pai para filho, entre parentes, e esses relatos foram, através do tempo, sofrendo algumas alterações. Esses relatos foram distorcidos pelo tempo. É o famoso telefone sem fio. Eu tenho certeza que você já deve ter brincado disso na sua infância. Você começa falando um negócio e um vai passando para o outro, quando chega no final da linha, a palavra, a frase está completamente diferente de como começou. E aí nós vemos como que essas histórias podem ter sido passadas para outros povos, e aí eles colocaram seus mitos, suas crenças ali no meio para justificar. Mas uma coisa é certa, nenhum outro relato, nenhum outro livro relata a criação com tanto amor quanto o Gênesis relata a nossa criação por Deus. E o segundo ponto que eu gostaria de falar é sobre a criação e o tempo. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis no capítulo 5, você vai ver a genealogia de Adão até Noé. E Gênesis capítulo 7 nos traz a genealogia de Noé até Abraão. Pais e filhos, uma família ali representada e sua descendência. Então nós vemos como que é interessante, como que Deus se importa com detalhes que muitas vezes para nós não faz diferença nenhuma. Mas ali Deus deixou registrado a árvore genealógica dessas pessoas. E é muito interessante porque Deus fez isso com um propósito. Ali Deus ele usou uma tática, né, um mecanismo de interligação de informações. Eu vou ler aqui na lição que eu achei muito interessante essa parte. Fala assim que elas contêm um mecanismo de interligação de informações de descendência juntamente com períodos de tempo, de maneira que, quando a primeira pessoa tinha vivido uma quantidade determinada de anos, ela gerou a segunda pessoa.
E a primeira pessoa, depois que gerou a segunda, viveu por mais certa quantidade de anos e gerou outros filhos e filhas. E por que é interessante nós percebermos essa genealogia e essa passagem de tempo que Gênesis 5 e Gênesis 7 nos traz? Porque isso nos mostra como que não é possível você adicionar ou remover alguma linhagem, alguma pessoa dessa genealogia. E não só isso, mas nos mostra como a idade de Adão, os dias de Adão eram literais. E não apenas uma analogia, não apenas um exemplo, como muitos querem acreditar. Então veja só, como que detalhes que para nós não fazem muita diferença, Deus coloca com propósito na Bíblia. E essa lição ela vem com esse propósito, para nós entendermos mais os pequenos detalhes, entendermos mais como estudamos, como entendemos as Escrituras, entendemos como Deus quer falar conosco através delas. Então isso é uma prova irrefutável da literalidade de Gênesis. E o terceiro ponto que eu gostaria de trazer é sobre a criação no Novo Testamento. Se você pegar a sua Bíblia e você abrir em Mateus 19, Marcos 10, Lucas 11, João 1, Atos 14, Romanos 1, 2 Coríntios 4, Efésios 3, 1 Timóteo 2, Tiago capítulo 3, 1 Pedro 3, Judas, os versos 11 e 14, o Apocalipse 2, capítulo 3, capítulo 22. Você vai ver ali alguns versículos que falam sobre a criação. E você vai perceber que todos esses autores diferentes, cobradores de impostos, médicos, discípulos, todos eles, até o Cristo, até o próprio Jesus Cristo, como eles falam da criação de uma forma literal, de uma forma real. Eles não usam uma analogia para explicar a criação, mas eles usam a criação como base. Eles se referem a Gênesis como história fidedigna. Que maravilhoso, não é? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 17 e o verso 24. E a Bíblia vai falar assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Que maravilhoso, Paulo está falando que Deus que fez os céus e a terra e tudo que nele existe, um Deus criador, que se preocupou com a criação de uma maneira toda especial. Ele é real, ele existe e ele foi o responsável pela criação do nosso mundo como nós conhecemos. Meus queridos, esse trimestre está sendo muito importante para nós aprendermos coisas novas, mas também revermos coisas um pouco mais antigas que não dávamos tanta importância, como a criação. Tenho certeza que você já ouviu essa história da criação várias e várias vezes, porém é algo que vem sendo constantemente atacado. O inimigo ele deseja destruir essa ideia de que Deus é criador. Ele deseja destruir da ideia dos seus filhos de que ele teve um papel fundamental na nossa criação. Ele quer tirar da sua cabeça a importância de Deus na nossa vida. E ele começa com a criação, depois a salvação, para que aos poucos você vá deixando de lado as coisas que ele fez por você e por mim, por nós. Gênesis ele é um relato incrível, é um relato literal, é um relato que nos mostra como que Deus nos ama, diferente de outros deuses, diferente de outras histórias, diferente de outros relatos de outras nações. Gênesis nos mostra como que Deus nos ama, como que Ele se importa conosco. E é muito incrível sabermos que, mesmo sem merecermos, eu não mereço, mas mesmo assim, Deus me ama e Deus ama você. Que bom que você continuou até aqui com esse estudo, que bom que você está assistindo às lições, que bom que você não está deixando, mesmo em meio a essa crise, mesmo em meio a tempos difíceis, você não está deixando a sua fé morrer. Você não está deixando Deus de lado, mas você está buscando formas, meios para poder adorar a Deus, mesmo em meio à tempestade. Continue assim. Vamos continuar firmes, estudando o que a Bíblia tem para mim e para você. Eu espero que você tenha gostado
Nos vemos na próxima lição. Fique com Deus e até mais.